Você está aqui na Santa Cília TV e começa agora Pessoas de Valor. E hoje o assunto é super quente, porque a gente vai falar de psicologia. Algumas semanas atrás, quando a gente fez um programa com a Suzy Fleury, que também é psicóloga, a gente anunciou no final daquele programa que a gente tinha uma novidade, né? Que a Unisanta estava lançando o curso de psicologia. E hoje a gente está aqui com a doutora Gisela Monteiro, que é psicóloga, e ela é a coordenadora do curso de psicologia da Unisanta, é autora já profissional e professora também já há muitos anos. Claro, para falar de psicologia, a gente tem aqui um médico e psicólogo, que é o Dr. Roberto Debs, que é um dos apresentadores também do programa. Obrigado por você ter vindo, Gisela. Acho que o programa de hoje, assim, não tem como falar sobre outro assunto que não psicologia, né? Claro. Eu que agradeço. Essa história de eu ter dado aula para ele... Então, assim, ele, essa barba branca dele, depõe contra mim. Né? Vou pensar que eu tenho, quanto? 70, 80 anos. Imagina. A gente não vai falar disso. O pior é que, assim, eu estudei arquitetura, me formei em arquitetura, e aí comecei a trabalhar, foi muito útil para eu me soltar, era muito tímida, e aí eu me entrei em psicologia com 25, me formei com 30. Então, não tem muito como esconder a idade. Gisela, deixa eu começar falando uma coisa que eu acho que, eu penso que é muito importante, que as pessoas se perguntam muito. O que efetivamente um curso de psicologia faz com um profissional? Ou seja, quem é esse profissional que se forma em psicologia? Então, o profissional ele tem que entender de desenvolvimento e funcionamento mental, né? A gente entende, o Roberto é um ótimo profissional nesse sentido, é bem bacana você ver alguém, fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, a área de saúde se complementando. A gente não pode deixar de considerar que a mente é uma parte do corpo, né? Então, a gente estuda desde do cérebro. A mente é uma expressão do cérebro. Então, funcionamento de anatomia, fisiologia, toda a química cerebral que hoje, o que a gente tem de psicofármaco, né? Todo mundo tomando remédio. Sim. Então, a gente tem que estudar o funcionamento do corpo biológico e a gente tem que entender também toda a cultura em volta, né? O ambiente no qual este corpo biológico se desenvolve. Então, veja, por exemplo, quando a gente fala de coach, o coach é um trabalho que trabalha no nível da consciência, de escolhas, de orientação, de possibilidades. Quando a gente estuda psicologia, a gente estuda algumas teorias que explicam, porque também não tem só uma teoria, né? Sim. Então, só o Piaget explica a inteligência, ou só o Freud fala... Né? Então, dentro da psicologia, a gente tem linhas teórico-técnicas que orientam o trabalho. Então, a gente tem vários pontos de vista do indivíduo diante de todo o seu ciclo, né? Desde a concepção até a morte. Neste curso, nós vamos incluir o envelhecimento, cuidados paliativos, morte, suicídio, né? Desde a concepção até... Porque uma criança, ela é esperada, né? Ela é planejada, ou a gravidez acontece. Então, tudo isso influencia. E toda esta formação que inclui o cognitivo, a informação e também a formação do indivíduo psicólogo. Sim. E como você falou... se você vai trabalhar com uma instituição, com uma organização, com uma empresa, numa escola, num hospital, no nível individual, no nível grupal, no nível institucional, é um mundo, né? Não é à toa que a psicologia tem sido, hoje é uma área que muita gente se interessa. A Suzy Fleury, uma grande psicóloga do esporte, então você tem no trânsito... Tem muitos segmentos, né? E aí tem uma coisa que me chama muito a atenção quando a gente está falando de psicologia, né? Desse estudo, né? A gente fala normalmente da mente, né? Ou da área superior, né? Do cérebro, porque de repente também tem muita coisa que é inconsciente, coisas que precisam ser estudadas, e como você falou, né? O coach, ele está falando... com a pessoa ali do ponto de vista da consciência. Mas existem muitas outras coisas, né? Muitos outros fantasmas, vamos dizer assim, para trabalhar ao longo de um desenvolvimento humano, né? Do autoconhecimento. E aí, Roberto, você é uma pessoa que trabalhou essa questão da psicologia já com conhecimento da medicina, trabalhar a saúde como um todo. Dá para a gente pensar hoje numa pessoa saudável se a gente não falar em inteligência emocional? Primeiro, é um prazer estar aqui de novo no Pessoas de Valor, né? Daqui a pouco já fazemos um ano. Parabenizar a Gisela, porque eu acho que foi uma escolha fantástica da Unisanta. A Gisela foi minha professora na psicologia, competentíssima, uma ótima professora. Tenho certeza que vai ser um curso de muito valor. Bom, falar de inteligência emocional, falar da integralidade, para mim sempre foi um caminho que eu busquei.
né? Porque eu fiz primeiro a medicina, depois de 15 anos de formado fui fazer a psicologia, agora já estou com 15 de psicologia, né? Fiz outras formações, fiz coaching, agora eu estudo muito a visão sistêmica. Então, para mim, trabalhar com a pessoa na sua integralidade é um fator fundamental, principalmente para a gente olhar para a questão da prevenção e da promoção da saúde, porque uma crítica construtiva que eu sempre fiz para a medicina e para a psicologia é que elas são áreas fantásticas de um conhecimento imenso, porém que priorizaram sempre muito a doença e o tratamento quando as pessoas já estavam doentes. Então, a psicologia estudando muito as questões de depressão, ansiedade, estresse, enfim, a medicina, as doenças fisiológicas, e eu penso que para você poder ter uma atuação de mudança realmente, é muito mais importante a gente também ter um olhar focado na prevenção. Então, a prevenção é colocar os pontos positivos, a inteligência emocional, a preparação, o olhar para o sistema, que eu tenho descoberto que também é algo muito importante, porque a gente tem hoje pesquisas de ponta mostrando que não é só desde a gestação que a gente tem a influência da família e do comportamento, né? As pesquisas mostrando a herança transgeracional dos traumas, trabalhos com descendentes de prisioneiros de guerra. Então, tudo isso mostra que o entendimento da saúde, da doença física, mental, psicológica vai muito além. E agora que a gente está começando a vislumbrar tudo isso, o papel da medicina, da psicologia, a integração dessas áreas da saúde e outras é fundamental para que a gente possa ter um ser humano que seja mais saudável. E o que a gente vê hoje é que as pessoas precisam de mais disso, porque estão adoecendo num nível crescente, a depressão já como uma das 3 ou 2 principais fatores de incapacidade no mundo, né? Apesar de todo o progresso que a gente vê na medicina e na psicologia. Então, eu entendo que a gente precisa ir um pouco além e ampliar a nossa abordagem para poder trabalhar realmente com saúde. Gisela, assim, uma coisa que me vem também quando eu penso no campo do estudo da psicologia, e a gente está falando em comportamento, mas está falando também, né, nos seres humanos, né, na nossa forma de se relacionar, na comunicação e tudo mais, é que, de certa forma, as pessoas estão cada vez mais sem referência. A impressão que me dá é que, antigamente, quando uma pessoa falava assim, você está com problemas, vai no psicólogo e tal, era tratado com muito preconceito, não vou nem falar pouco, era muito preconceito. Como se psicólogo fosse aquele profissional que ia tratar um doido. Era mais ou menos assim, antigamente. E hoje, a gente vê cada vez mais, eu tenho visto assim nos nossos círculos de amigos, assim, as pessoas já, desde da infância mesmo, minha filha está indo no psicólogo, assim. Hoje a gente tem uma outra reputação dessa profissão? A gente tem uma outra reputação. Eu acho que nunca a psicologia esteve tão disseminada. A gente tem todo um vocabulário. Eu brinco que as pessoas já chegam com o diagnóstico. Estou deprimida. Não era comum as pessoas chegarem, não sei quem é bipolar, eu estou estressado, né? Isso aqui é recalque. É todo um vocabulário da psicopatologia que foi incorporado, muitas vezes de forma equivocada, virou quase que uma gíria, né? Então, se por um lado você tem toda mídia impressa, televisão, canais, as pessoas tentando entender o que sofrem, eu acho que o sofrimento está mais intenso e começando precocemente. Eu converso com meus colegas psicólogos, a gente nunca teve tantos pacientes sofrendo, tantos jovens sofrendo medicados. Eu não entendo, né, do coach da visão sistêmica, o Roberto vai mais além. Mas o que a gente estuda da psicologia, a gente vê que uma criança não é ela que é o problema, né? O Winnicott fala, não existe tal coisa como um bebê. Só existe a dupla, um bebê e a sua mãe, né? É um exemplo radical, mas acho que ele ilustra bastante. Então, você vê uma criança ou um adolescente, ele é fruto de um contexto familiar, de uma escola, de uma cultura. E, antigamente, ter pacientes vindos de psiquiatra eram raros. Hoje, raros são os que não estão medicados, a gente convencendo até as pessoas para ter alguma medicação mínima para poder ir à terapia, para você poder produzir sobre ela mesma, né? Que eu acho que é uma questão, como que você encaixa a demanda pelo serviço com a oferta? As pessoas não têm dinheiro,
muitos convênios não pagam uma quantidade limitada de sessões. Então, a gente já pensou na clínica da Unisanta no futuro e a gente pretende até sugerir um pronto-socorro psicológico, né? Que a gente tenha algum tipo de assistência emergencial, porque o sofrimento está aí e a gente não está dando conta de promover a saúde. A gente está correndo atrás de tratar, porque as pessoas brincam que chegam com a água aqui, sabe, com o nariz em pé. E tá já está no difícil. extremo, né? Não é um contrassenso, assim, porque ao mesmo tempo que a psicologia está muito mais disseminada e se valorizando também, né? Então, assim, as pessoas estão se cuidando mais também do ponto de vista de inteligência emocional, ao mesmo tempo tem essa coisa que a gente vê na medicina tradicional, que é do automedicamento, de as pessoas se tratarem. Então, assim, aquela coisa da literatura de autoajuda, então a pessoa vai lá ler um livro e acha que já está tudo certo, né? A gente tem, a sociedade, como nós, humanos, somos paradoxais. Então, você tem uma sociedade altamente consumista e de bens materiais, de valorização, de sucesso, os filhos considerados troféus, né? Os pais querendo ser troféu, não ter um filho. E projetos, né? Exatamente. E a gente tem também, por outro lado, movimentos devagaristas, né? De minimalistas, de alimentação vegana. Eu tenho 2 filhas que são veganas, são adolescentes. Eu achei que era moda, eu falei, não vou falar nada porque... Né? Depois vai sair disso. Não, eu virei vegetariana por conta delas, mas assim, se cuidam, é uma ideologia o veganismo, não é uma dieta. Né? E é uma preocupação com o ambiente. Então você tem uma série de movimentos de outro lado, de inclusão, de outro tipo de estética, né? De valorização de plus size. Então você tem extremos na cultura e na sociedade, e no meio deles, a curva de distribuição normal, né? De Gauss, a grande maioria neste meio. Mas você ouve coisas socialmente que são inacreditáveis. Né? Mudaram muito os valores da né, família, também, né? Os valores da porque família. acho que precisa se complementar. A família, hoje em dia, ela está um pouco desorientada, vamos dizer assim, né? Os conceitos, os valores de família. E isso vai para a escola não tem o papel de corrigir valores de família, educação, né? Tem que ser um complemento e a parte didática. E aí esses jovens crescem sem limites, não aprendem a ter resiliência, como a Gisela falou, são troféus da família, na verdade, quando assumem esse papel, um filho de um projeto dos pais, então muitas vezes ele perde até a sua própria identidade. E nesse sentido, isso traz um grande vazio que vai se refletir à frente com jovens ansiosos, depressivos. Né? Então, o olhar para isso tem que acontecer. Né? Então, acho que desde a base da família, esses valores saudáveis, né? Um modo de olhar de uma maneira saudável para as funções da vida, tem que vir. Porque senão isso vai em crescente e chega na sociedade como a gente está hoje. E as instituições, nem as escolas, as faculdades não vão dar conta disso. Claro, é aquela coisa que a gente fala, né? Até como educador, né? Assim, se os pais não educam e aí terceirizam isso para as escolas, que na verdade estão formando esses alunos, a gente acaba tendo uma série de conflitos porque se invertem os papéis, se transfere o papel de um para outro tal, e aí gera uma grande confusão. Eu vou chamar um rápido intervalo e a gente volta já já com o segundo bloco de Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Pessoas de Valor está de volta aqui na Santa Cecília TV e a gente sempre fala na volta do segundo bloco que se você quiser assistir este ou os programas anteriores, tem lá no site pessoasdevalor.com.br ou no portal santaportal.com.br. E a gente
tinha falado um pouquinho sobre essa questão da psicologia e tal, e num determinado momento, quando você estava explicando sobre a questão da formação e tal, a gente estava falando da mente, né, do comportamento e tal, e aí entra a questão do consciente, do inconsciente e tal. Eu queria, e falamos também com o Roberto, essa questão da inteligência emocional, eu queria pegar um pouquinho esse gancho para falar um pouquinho sobre a questão que a gente fala da importância da psicologia. As pessoas estão vivendo um momento de sociedade que a gente está com mais mimimi, assim, é um termo que eu tenho ouvido muito, assim, os adolescentes, as crianças, por exemplo, não estão sabendo ouvir não. Qual a sua opinião sobre isso? Então, elas não têm ideia do que seja um não, né? Tem uma música, acho que é do Raimundos, que chama Eu Quero Ver o Oco, né? Eu falo de conviver com a falta. Desde o momento que a gente se separa do corpo da mãe, que quando a gente está dentro da barriga tem uma vida ideal, sem fome, sem sono, você dorme, acorda, está sempre alimentado. Quando há essa ruptura do nascimento, a gente convive com essa falta. Só numa situação a gente pensa que a gente está bem, que é quando está apaixonado, a gente tem a ilusão de que o outro é o complemento, que aquilo é perfeito e tal. Só neste momento. O que é extremamente saudável é conviver com esta insuficiência, com esse espaço interno que é simbólico, mas que assim, eu não tenho tudo, eu não sei tudo, eu não consigo tudo. E fora da gente, né, a gente tem que aprender de fora para dentro, alguém dizer pra gente, olha, você não pode bater, você não pode xingar, você não pode colocar limites. Colocar limites, você não pode fazer isso. E aí, para eu internalizar o que eu devo, posso, né? Não é um pouco assim uma compensação? Porque hoje em dia eu vejo os pais trabalhando muito, assim, tendo uma preocupação muito grande em ter bens materiais, em poder, né, oferecer o melhor, entre aspas, para os filhos materialmente, mas ao mesmo tempo eles são muito ausentes. Aí de repente esse pai, essa mãe chega em casa e aí não tem tempo de falar, não tem um pouco a ver com essa questão hoje do estilo de vida, do momento que a gente vive. Eu não sei se o Roberto concorda comigo, mas assim, os pais não aguentam ser odiados. Faz parte de ser pai e mãe, de ter responsabilidade sobre alguém, conviver com a raiva que a criança vai ter quando você vai negar alguma coisa. Você não vai enfiar o dedo naquela tomada que você vai tomar um choque. Ou você não vai comer a sobremesa antes da janta. E aí a criança vai ficar brava, mas passa. Ela precisa poder ficar brava e entender que aquilo é natural da circunstância e conviver, porque isso passa. Isso se chama cuidado de adultos. Só que os adultos... E isso tem muito mais a ver com os adultos do que com essas crianças. É como se falasse assim, eu estou muito mais preocupado com a minha popularidade como pai ou como mãe do que efetivamente estar educando aquela criança. A função dos pais não é dar o que os filhos querem, é dar o que os filhos precisam. Se você quer ter um filho jovem e adulto resiliente, você precisa dar condições para que ele cresça resiliente. E uma das condições de formação da resiliência é o limite. A gente precisa saber até onde pode ir, para saber até qual é o nosso limite e até poder olhar para ali, mas de uma maneira saudável dali para frente. Se os pais permitem que o filho faça tudo e ele não sente falta de nada e tudo ele pode, como ele vai para esse mundo? Achando que o mundo tem que dar as mesmas coisas que os pais davam, ou seja, tudo. E a hora que ele vê que isso não é realidade, ele vai se deparar com o quê? Com a lei, com a justiça, com outras pessoas que não querem dar o que ele quer. Né? Então, essa falta de preparo dos pais para com os filhos, essa falta de dar responsabilidade adequada para cada fase, de dar limite, de ensinar como é o mundo, as funções saudáveis, né? Função materna, função paterna, que a gente dá, que a gente recebe, o equilíbrio de troca nas relações. Isso tudo é papel dos pais. Se os pais primeiro têm que estar preparados para isso. E têm que enfrentar o fato de que eles vão ser odiados, enfim, né? Porque se você não faz o que o filho quer, ele vai ficar com raiva, mas é normal. Isso não vai matar ninguém, isso vai mostrar que ele precisa ir até aquele ponto e vai dar um limite, vai dar uma precisão de vida, vai dar uma segurança, porque limite é segurança. Imagina que você não sabe até qual limite que você vai se... ali no precipício, você vai cair. E o papel dos pais para os filhos é assegurar isso. Aí eu venho para aquela questão, você me fala que tem, de repente, uma nova geração vindo aí que já é um reflexo desses pais que não estão preparados para ser pais, ou pelo menos para ser modelos. Vão ter que surgir novos psicólogos vivendo dentro de novos paradigmas, porque me vem na cabeça que talvez a formação das faculdades de psicologia até então, que formavam psicólogos, para tratar de nós adultos que hoje somos pais e que tínhamos traumas porque os nossos pais falavam muito não pra gente, agora a gente vai ter que, de repente, como psicólogo, cuidar
desses filhos que vão crescer e ser adultos que não estão acostumados a ouvir não? A gente trabalha com uma relação bipessoal ou em grupo, né? O nosso instrumento de trabalho somos nós. Então, a gente tem que formar psicólogos. Se para nós está difícil atender, a gente hoje em dia, e eu recomendo, eu faço isso, né, eu tenho alguns limites, algumas faixas etárias, algumas condições de atendimento. Então, a formação passa pela minha própria formação. Eu não posso atender um casal sem pensar na minha relação com o meu marido. Claro. Eu não posso atender, não é nem que eu não posso, eu não consigo, né? Se você é minimamente saudável e comprometido com o seu trabalho, não dá para recomendar a pais de um adolescente, se eu tenho filhas adolescentes, eu recomendar que faça o que eu não faço. Porque vem este jovem, né? Que é essa pergunta, esse jovem que a gente fala de suas dificuldades de resiliência, ele vai chegar na faculdade e ele tem dificuldades de se olhar, resistência enorme a fazer terapia, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Para mim não é desculpa, eu sempre arrumo quem atenda em condições favoráveis possíveis, porque é necessário. O profissional só pode levar o seu cliente até onde ele já foi. Como é que eu posso tratar um cliente que vem, eu tenho um problema de relacionamento, meu relacionamento é muito problemático, então eu vou fingir que eu estou atendendo essa pessoa. Por isso que o trabalho do profissional do psicólogo e das pessoas que lidam com saúde física e mental, você tem que sempre procurar conhecer mais, estudar a parte teórica e também cuidar de si, passar por um processo terapêutico, ampliar o seu autoconhecimento para poder ter algo a mais para oferecer para o seu cliente também quando ele vem, e saber os nossos próprios limites. Também tem terapias e abordagens com perspectivas diferentes, né? Que a gente estava falando do coach. O coach é extremamente útil numa circunstância, numa determinada situação. Sim. Você quer fazer um trabalho mais profundo? Atores, é comum atores fazerem psicanálise. Por quê? Porque ele se mistura com os personagens, porque tem um mergulho interno. Pode ser, o cara pode vender sorvete na praia. Ele quer fazer esse mergulho interno, ele faça. Agora, grandes questões, grandes problemas, eles precisam de tempo. Porque a base da terapia é a relação. E a relação precisa de tempo. Se te prometerem grandes transformações em pouco tempo, de qualquer coisa, não acredite. Você vai aprender a patinar, você vai aprender uma língua, pintar um quadro, você não vai aprender. Você pode fazer 10 anos de psicanálise e sair igualzinho entrou. Se você ficar na superficialidade, né? Para a gente falar de desenvolvimento humano e psicologia, a gente tem que partir do princípio que as pessoas precisam, né, ou querem buscar esse caminho do autoconhecimento. Né? Não adianta você querer forçar, falar, vai lá, tal. Na verdade, tem que partir da própria pessoa. Né? Tem que ter um chamado pessoal, um desejo pessoal. Mas tem um exemplo que eu nunca me esqueço. Uma vez eu dava aula numa outra universidade e um aluno na semana de psicologia falou: professora, essa pessoa que vai daí, foi ela que me trouxe aqui. Eu falei, eu fui um adolescente infrator e o juiz me obrigou a passar pela psicóloga e eu odiava. Ele disse que fazia no lugar da prefeitura, que ele olhava o mar e ele ficava pensando que ele estava surfando e tal. Mas ele tinha que ir e ela o conquistou. Ela conseguiu, com o tempo, com a paciência, com a tolerância, ganhá-lo. Ele se transformou. Ele era muito grato a ela, imagino que ainda seja, né? Sim. Mas eu fiquei emocionada dele falar isso. Então, assim, ele foi contra a vontade. É claro que é muito mais trabalhoso. E eu acho que hoje nos falta autocrítica, né? Estou falando de uma generalização da sociedade. Então, assim, é o que você falou. Vai você. Eu estou bem. Né? Vai você. Tem um problema no trabalho, todo mundo... Não, o problema não sou eu, é o meu chefe. Né? Então, tem aquela piada, né, que tinha um exército marchando numa direção e tinha um soldado na outra. Aí um alto-falante fala, atenção soldado, você está marchando, tem um soldado marchando na contramão. A mãe dele, da arquibancada, fala, não, vários. Então, perfeito. Ele não tem problema, eu estou... Então, enquanto a gente... É a baliza dele, né? Exatamente. A Acho que é um autocrítica... momento, né? Você estava falando aquele negócio da água no nariz. Eu dou esse exemplo também, porque a pessoa, muitas vezes, até ela sente que não tem mais jeito, agora ou precisa mudar, ou muda, ela adapta, ela não quer, ela foge. Então não adianta você, eu queria tanto que não sei quem fizesse terapia, ou que fizesse uma constelação, uma dinâmica. A pessoa quer fazer? Não, então faça favor. Então não perca o tempo dela e o meu, porque não vai funcionar para nada. E de repente, com o passar do tempo, ela vai se convencendo, né? Então, mas tem um aquilo, momento né? para tudo. Eu acredito assim, que a hora que a pessoa olhar para si e ver que ela tem tanto que ela pode fazer, ela está tão limitada consigo mesma, talvez nesse momento ela vá buscar algo mais. E aí ela vai estar aberta para poder fazer nessa relação com o profissional a transformação e a mudança dela. Esse é um dos momentos mais preciosos que a gente pode passar. Legal.
Então vamos fechar o programa aqui com essa missão, né, de levar esse tema para as pessoas, né? Hoje a gente falou de psicologia, um pouquinho, né, de psicologia, na verdade, mas falar de comportamento e tentar, de certa forma, ajudar as pessoas a encontrar esse caminho, né? Porque a gente sempre fala, às vezes você vai num treinamento, vai num curso, numa palestra, ou começa uma terapia, às vezes está indo numa linha, depois muda, tal, vai para um profissional, vai para o outro, mas, assim, só o fato de a pessoa estar buscando esse caminho já é uma grande coisa, assim, né? Porque às vezes eu vejo pessoas que falam, fiz terapia, mas não me dei bem, não gostei e tal, então fui no treinamento, não gostei. Tem várias linhas, né? Isso que é legal, né? Então, assim, é você encontrar uma linha, encontrar um profissional que tem essa sinergia, como você mesmo falou, né? Que é importante. Não tem linha mais eficiente ou menos eficiente. Tem uma dupla que funciona. Agora, é altamente recomendável que procure recomendações sobre o profissional. E a gente procura até do mecânico do carro para qualquer pessoa. Então, veja a formação, tem inscrito no seu conselho da categoria profissional, entra lá, plataforma Lattes, tem o currículo, pegue informações sobre a idoneidade. Você pode não se dar bem, o santo não cruzar e você não se sentir confortável à vontade. É importantíssimo que tenha confiança e sinta à vontade. Procure outro. Tem inúmeras pessoas muito competentes na cidade e capazes, né, de atender. Então, a confiança, a reputação do profissional é bastante importante. Perfeito. E não mais que abordagem, porque muitos pacientes perguntam, né, que eu encaminho muitos para a psicoterapia, qual a abordagem que eu sigo? Olha, a abordagem é o que menos importa, o que mais importa é a relação. É a pessoa, sem dúvida. Legal, muito legal. Então vamos fechar o programa dessa semana, deixando aí o convite agora, Psicologia Unisanta, né? Tá aqui com a coordenadora, você pode conhecer um pouquinho mais da coordenadora, mas ela está sempre lá na universidade também à disposição. Então, se você estiver pensando em estudar psicologia e aí quer conhecer um pouquinho lá da universidade, a Gisela está à disposição de vocês. No site tem até a grade curricular, dá para ver todas as disciplinas ao longo dos 10 semestres. Perfeito. Perfeito, é isso aí. Então, Roberto, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui. Acho que foi legal, né? Deu para esclarecer um pouquinho. É sempre legal. A gente fala de comportamento inteiro e foram poucos psicólogos que a gente trouxe no programa, por incrível que pareça. Mas a Gisela vai voltar mais vezes, eu tenho certeza, para a gente falar mais sobre outros assuntos. Será um prazer. Legal. O Pessoas de Valor fica por aqui, então continue assistindo a programação da Santa Cília TV. Até a semana que vem.